O mundo que construímos depois das grandes guerras do século XX parece estar se desfazendo pelas beiradas. Criamos instituições como as Nações Unidas com o nobre sonho de prevenir futuros conflitos, de fomentar o diálogo em vez da destruição. Por décadas, esses órgãos serviram como um crucial ponto de encontro, um lugar onde adversários podiam pelo menos conversar. No entanto, enquanto estamos aqui em 14 de junho de 2025, testemunhando o confronto militar direto entre Irã e Israel, é dolorosamente claro que essas velhas estruturas estão nos falhando. Seus apelos por moderação se tornaram meros sussurros em uma tempestade de mísseis e retórica escalada. Os próprios sistemas projetados para garantir a paz estão se mostrando impotentes, deixando um vácuo onde o medo e a incerteza agora correm para preencher o vazio. Essa decadência institucional tem um impacto direto e devastador na intrincada teia de comércio global que sustenta nossas vidas modernas. Comércio não é apenas sobre lucro, é a manifestação física da cooperação internacional, uma dança complexa de navios, aviões e caminhões que conectam o agricultor no Brasil a uma família no Japão. Quando a diplomacia falha e o conflito irrompe, essa dança para. Os recentes ataques israelenses e a retaliação iraniana ameaçam não apenas a estabilidade regional, mas as artérias vitais da logística global. De repente, o Estreito de Hormuz, uma passagem para quase um terço do petróleo transportado por via marítima no mundo, se torna uma zona de guerra de alto risco. Isso não é um problema abstrato. É uma ameaça direta ao combustível em nossos carros e à comida em nossas mesas. A falha da governança global cria um efeito dominó que atinge todos os cantos do globo. Quando as nações perdem a fé nas regras e instituições estabelecidas, elas começam a agir unilateralmente, priorizando a segurança de curto prazo em detrimento da cooperação de longo prazo. Essa quebra de confiança envenena a fonte das relações internacionais, tornando cada negociação mais difícil, cada acordo mais frágil. A suspensão das negociações nucleares em Omã é um exemplo claro desse recuo do diálogo. O mundo se torna um lugar mais perigoso e menos previsível, não apenas para diplomatas e soldados, mas para cada empresa, cada trabalhador e cada família cuja subsistência depende de um sistema global estável e interconectado. A velha ordem está desmoronando e as consequências estão se espalhando. Somos deixados para confrontar uma realidade sóbria. A paz que dávamos como garantida foi construída sobre uma fundação que agora mostra profundas rachaduras. As promessas de nunca mais parecem vazias quando a máquina de guerra é tão facilmente reiniciada. Os arcabouços de segurança em que confiávamos se mostraram insuficientes para lidar com as complexidades da geopolítica do século XXI. O conflito recente é mais do que uma disputa regional. É um sintoma de uma doença maior, um sistema global lutando para se adaptar. Devemos nos perguntar urgentemente o que vem a seguir. Como reconstruímos a confiança e criamos novos mecanismos mais resilientes para a cooperação em um mundo onde os antigos não são mais suficientes para nos manter seguros? Se olharmos para trás nas páginas da história, encontramos um tema recorrente e esperançoso. O comércio tem sido frequentemente uma força poderosa para a paz e o entendimento. Muito antes da existência de instituições globais, o simples ato de troca uniu povos díspares. A antiga Rota da Seda era mais do que apenas uma rota para o comércio de especiarias e têxteis. Era um canal para ideias, culturas, tecnologias e filosofias. Ao longo de suas trilhas empoeiradas, comerciantes da China, Índia, Pérsia e do Império Romano aprenderam a se comunicar, a negociar e, o mais importante, a ver a humanidade uns nos outros. Eles construíram relacionamentos baseados no benefício mútuo, criando uma teia de interdependência que tornava o conflito menos provável e a cooperação mais lucrativa para todos os envolvidos. Esse padrão de comércio fomentando a paz se repetiu ao longo da civilização humana.
As rotas marítimas dos fenícios, os mercados movimentados de Veneza e as redes comerciais da Liga Hanseática contam uma história semelhante. Estes não eram apenas empreendimentos econômicos, eram plataformas para intercâmbio cultural e engajamento diplomático. Quando as pessoas trocam, elas são forçadas a aprender sobre os costumes, leis e necessidades umas das outras. Esse processo cultiva um senso de interesse compartilhado que transcende fronteiras nacionais e lealdades tribais. Ele constrói uma base de confiança não através de grandes tratados, mas através de incontáveis, pequenas interações diárias. Desenvolvimento e prosperidade seguiram essas rotas, à medida que novos bens e conhecimentos enriqueciam sociedades distantes de seu ponto de origem. O princípio é notavelmente simples, mas profundo. É muito mais difícil ir à guerra com alguém que é seu parceiro de negócios. Quando as economias estão interligadas, o custo do conflito se torna proibitivamente alto para todos os lados. Uma guerra não destrói apenas exércitos. Ela quebra cadeias de suprimentos, fecha mercados e aniquila investimentos. Essa vulnerabilidade compartilhada cria um poderoso incentivo para a resolução pacífica de disputas. A União Europeia, nascida das cinzas de duas guerras mundiais devastadoras, foi fundada nessa mesma ideia, começando como uma comunidade de carvão e aço. Ao integrar as indústrias centrais da guerra, seus fundadores tornaram o conflito futuro entre as nações membros, como França e Alemanha, não apenas impensável, mas materialmente impossível. Portanto, devemos ver o comércio não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta crucial para construir um mundo mais estável e cooperativo. É um método prático e comprovado para fomentar as próprias conexões que nossas instituições políticas falhas estão lutando para manter. O registro histórico é claro. Quando as pessoas são conectadas por cadeias de suprimentos resilientes e comércio mutuamente benéfico, elas têm um interesse investido no sucesso e na estabilidade umas das outras. Isso cria um tipo de paz comercial, onde a interdependência econômica serve como um poderoso impedimento à agressão. O desafio agora é aproveitar consciente e deliberadamente esse poder para o século XXI. A recente eclosão do conflito direto entre Irã e Israel serve como uma lição brutal e em tempo real sobre a fragilidade do nosso mundo globalizado. Quando mísseis voam, as consequências não ficam contidas dentro das fronteiras nacionais. Elas viajam na velocidade do comércio, enviando ondas de choque por todo o sistema econômico global. O pico imediato nos preços do petróleo, subindo até 13%, é apenas o primeiro tremor. Isso não é meramente uma manchete para notícias financeiras. Traduz-se diretamente em custos mais altos para transporte, manufatura e agricultura em todo o mundo. O combustível para o caminhão que entrega comida ao seu supermercado local acabou de ficar mais caro, e esse custo será inevitavelmente repassado a você, consumidor. Não importa o quão longe do conflito você viva. A interrupção se estende muito além do combustível. Considere as rotas marítimas que agora estão sob ameaça direta. O Estreito de Hormuz, o Golfo de Aden, o Canal de Suez. Estas não são apenas linhas em um mapa, são as artérias vitais da economia global. Uma única interrupção em um desses pontos de estrangulamento críticos pode atrasar remessas de tudo, desde microchips essenciais para nossos eletrônicos, até suprimentos médicos necessários em nossos hospitais. Os futuros das ações globais despencaram não por causa do sentimento, mas por causa de um cálculo frio e duro. O custo de fazer negócios em todo lugar acabou de subir. Os prêmios de seguro para remessas disparam, forçando as empresas a redirecionar navios em viagens mais longas e caras, ou a interromper as remessas completamente, criando escassez e elevando os preços. Essa crise expõe uma fraqueza fundamental em nosso modelo logístico global. Construímos cadeias de suprimentos incrivelmente eficientes e just-in-time, otimizadas para um mundo pacífico e previsível. Mas essa eficiência vem ao custo da resiliência.
Quando um grande choque geopolítico ocorre, o sistema se mostra frágil. O fechamento do espaço aéreo e os avisos à navegação comercial criam gargalos imediatos, retendo mercadorias e matérias-primas. Uma fábrica no Sudeste Asiático pode ter que interromper a produção porque um componente crítico está preso em um navio no Mar Arábico. Uma colheita na América do Sul pode apodrecer porque não pode ser transportada para mercados na Europa. A interconexão, que é nossa maior força em tempos de paz, torna-se nossa maior vulnerabilidade em tempos de conflito. O impacto na segurança alimentar é particularmente alarmante. O Oriente Médio e o Norte da África são grandes importadores de grãos e outros alimentos essenciais, muitos dos quais viajam por essas rotas marítimas agora perigosas. A interrupção aqui pode rapidamente levar à escassez e picos de preços em algumas das regiões mais vulneráveis do mundo, potencialmente provocando agitação social e mais instabilidade. Mas o efeito é global. Custos mais altos de energia e fertilizantes, impulsionados pelo conflito, aumentarão o preço da produção de alimentos em todos os lugares. O que começou como um intercâmbio militar entre duas nações, rapidamente se transforma em uma crise econômica global que afeta o preço do pão em Buenos Aires e a disponibilidade de arroz em Manila. Diante de instituições em ruínas e cadeias de suprimentos frágeis, não podemos simplesmente esperar um retorno aos velhos tempos. Precisamos de uma nova visão, uma nova estrutura para a cooperação global que seja projetada para as realidades do nosso mundo interconectado, mas volátil. Esta é a ideia central por trás do OM3, o modelo organizacional e multilateral mundial. Não é apenas mais uma instituição, mas uma nova filosofia de como gerenciamos a logística global. O OM3 propõe uma aliança tripartite revolucionária, unindo a eficiência do setor privado, a autoridade dos governos e o engajamento da sociedade civil em um sistema único e coeso, dedicado a garantir tanto a prosperidade quanto a paz através do comércio. O primeiro pilar do OM3 é a integração da logística global como um serviço público compartilhado. Em vez de inúmeras cadeias de suprimentos concorrentes e frequentemente redundantes, o OM3 prevê uma rede colaborativa onde dados e recursos são compartilhados para criar um sistema mais resiliente e eficiente. Imagine um painel de controle global, gerenciado por um consórcio de empresas e nações, que pode redirecionar dinamicamente o transporte marítimo em torno de zonas de conflito, prever e mitigar interrupções e garantir que bens essenciais como alimentos e medicamentos sempre cheguem aos seus destinos. Isso não é sobre planejamento centralizado, é sobre cooperação inteligente e descentralizada, usando a tecnologia para construir um sistema robusto por design, não por acaso. Isso transformaria a logística de um campo puramente competitivo em um serviço público-privado colaborativo. O segundo pilar foca no realinhamento dos incentivos comerciais com a estabilidade global. Sob a estrutura do OM3, o comércio é explicitamente tratado como um pacto pela paz, não apenas lucro. Empresas que participam dessa nova ordem se beneficiariam de regulamentações simplificadas, custos de seguro mais baixos e acesso preferencial a mercados. Em troca, elas se comprometeriam com cadeias de suprimentos transparentes e éticas que contribuam ativamente para o desenvolvimento e a estabilidade nas regiões onde operam. Os governos trabalhariam juntos para criar corredores de paz, rotas comerciais seguras apoiadas por garantias internacionais, tornando-as menos vulneráveis a conflitos regionais. Isso cria um poderoso incentivo para as empresas investirem na paz, pois a estabilidade se torna um componente central de seu resultado final. Em última análise, o OM3 é um chamado à ação. É um convite para líderes, empreendedores e cidadãos repensarem o propósito fundamental do comércio global. O comércio não causou a guerra entre Irã e Israel, mas uma nova abordagem ao comércio
pode ser uma parte poderosa da solução para prevenir futuros conflitos. Ao construir uma ordem logística mais justa, transparente e resiliente, podemos tecer uma nova rede de segurança para o mundo. Podemos criar um sistema onde a interdependência econômica não é uma vulnerabilidade, mas nossa maior força. Um lembrete tangível e diário de que estamos todos conectados e que nossa melhor esperança para um futuro pacífico reside em trabalhar juntos. Esta é a promessa do OMM3. Uma nova ordem logística para um mundo melhor e mais seguro.